Bom dia. Feliz Dia dos Professores para todos nós. A educação muda a vida. Vocês acreditam nisso? Para exemplificar, me apresentarei brevemente. Fui a primeira pessoa da minha família a chegar no ensino superior. Depois de mim, tiveram minha irmã mais nova, sobrinhos e meus filhos. Meu pai estudou até a 4ª série e a minha mãe até a 8ª. Quando eu era criança, meu pai trabalhava na CESP. E a minha mãe, além de dona de casa, fazia bico de costureira. Sempre estudei em escola pública, com exceção do 3º ano do ensino médio. Fiz a primeira graduação minha na Unicamp. E antes de colar grau, já estava contratada para ser professora de Química do ensino médio de uma fundação municipal. Depois vieram mestrado, doutorado em educação e pós-doutorado no exterior. Muitas aulas ministradas, muitos orientados de pesquisa e extensão. Enfim, 35 anos de experiência na educação básica e no ensino superior. Aprendi e ensinei muito. E fiz e continuo fazendo isso com prazer, porque escolhi ser professora. Eu poderia ter escolhido ser médica, ser engenheira, ou ser advogada, ou qualquer outra coisa. Mas eu escolhi ser professora. Foi uma opção, não foi segunda opção. Eu escolhi respeitar as diferenças e apreciar a beleza da diversidade. Eu escolhi o diálogo na praxis. Eu escolhi ver o brilho nos olhos dos estudantes quando eles têm um insight e conseguem entender ou compreender algo novo. Eu tenho sido modificada pela educação. Eu tenho sido modificada pela docência. E é por isso que hoje peço licença para compartilhar um pouco da experiência que me trouxe até aqui e da experiência de outros professores que vêm trabalhando para juntos sermos a ponte para o futuro de uma nova geração de cidadãos brasileiros, sem preconceito, sem racismo e que priorize a inclusão para todos. E todos significa todos mesmo. Bem, estamos vivenciando um ano escolar ou acadêmico bem atípico, devido à pandemia de Covid-19 que afetou diretamente a educação brasileira e a mundial. Estima-se que 47 milhões de crianças e jovens da educação básica e do ensino superior ficaram longe das escolas brasileiras por alguns meses. E no mundo, este número chega a 776 milhões. Olhando esse panorama, desde o início da pandemia, a Unesco e outras organizações têm apoiado que o processo de ensino-aprendizagem não pare, mas que continue de maneira, mesmo que remota, enquanto houver necessidade de afastamento físico ou enquanto as escolas não possuírem as condições mínimas necessárias para acolherem com segurança os estudantes, os professores, as professoras e os profissionais da área de educação. Até por isso, o CNE autorizou o ensino remoto até o final de 2021, para o caso de haver necessidade. O ensino remoto não é fácil, ou seja, ele tem sido difícil e ele dá muito trabalho, pois a maioria dos professores nunca tinha vivenciado essa modalidade de ensino antes e teve que se adaptar, teve que se reinventar, investir tempo em cursos e financeiramente em equipamentos tecnológicos. Alguns dados apontam que cerca de 30% dos jovens de 10 a 24 anos
não possuem acesso à internet em suas casas. Na rede pública, sabe-se que 9 milhões de crianças de 0 a 14 anos vivem em situação de pobreza, ou seja, precisam da escola para amenizar a situação precária em que vivem, principalmente para se alimentar. Assim, a pandemia desse ano de 2020 está escancarando a desigualdade social que já existia. Mas os professores e as professoras vêm lutando contra isso, fazendo todo o possível para alcançar os estudantes e mantê-los conectados ao processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, atendendo estudantes fora do horário de trabalho e sem receber hora extra por isso. A solidariedade tem se evidenciado tanto que me faz lembrar uma história que compartilho agora com vocês. Certa vez, perguntaram à antropóloga Margaret Mead, que nasceu em 1901 e faleceu em 78, e que foi professora da Universidade de Columbia, em Nova York, qual é o primeiro sinal de civilização em uma cultura antiga? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual seria o primeiro sinal de civilização em uma cultura antiga? E a resposta dela foi: alguém com um fêmur quebrado e cicatrizado. O quê? Fêmur? E daí ela explicou que no reino animal, se você quebrar uma perna, você morre. Pois você não pode correr do perigo, você não pode ir até o rio para beber água ou para caçar comida. Então, esse animal que quebra a perna acaba virando carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Assim, um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida e cuidou dela até que se recuperasse. Ou seja, ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. E podemos concluir dessa história que civilização é ajuda comunitária. Não sei vocês, mas eu tenho visto, com aquele olhar citado por Rubem Alves, essa ajuda comunitária entre professoras, professores, estudante, suas famílias e nas escolas. Eu tenho visto o amor e a esperança da pedagogia da autonomia de Paulo Freire, e o primeiro encontro nacional, Movimentos Docentes, é um exemplo. Ele emergiu em tempo de crise para comemorar o Dia dos Professores e das Professoras. Ele emergiu da iniciativa coletiva e colaborativa de participantes de um grupo de pesquisa e estudos, também com o mesmo nome de Movimentos Docentes. Ele emergiu da parceria de instituições de ensino superior, públicas e privadas, sem preconceitos. E ele já se configura pelo formato, já se configura de vanguarda pelo formato de apresentação assíncrona de trabalhos em pôster e vídeo disponibilizados no site Movimentos Docentes e linkados com os trabalhos publicados no caderno de resumos e nos anais. Já somos 3.000 participantes antes de iniciar o evento. E temos 300 trabalhos apresentados e publicados com o ISBN e DOI, que serão lançados amanhã, no final da tarde. E lendo alguns desses trabalhos submetidos ao encontro, principalmente aqueles que relatam experiências vivenciadas no ensino remoto de 2020, é possível abstrair alguns pontos como, primeiro, a aprendizagem pode acontecer
além das quatro paredes de uma sala de aula. E o ano de 2020 tem mostrado isso. Segundo, o problema não é ensino presencial ou remoto. A questão é o processo de ensino e aprendizagem, que precisa ser considerado nos seus vários aspectos: cognitivo, social, afetivo e emocional. Faz tempo que muitos autores da área de educação vêm apontando que precisam haver mudanças de posturas e talvez a crise atual seja provocadora de algumas, como, por exemplo, todos estão sensibilizados, inclusive os professores. Nós, professores, precisamos assumir papel de liderança inspiracional no processo de ensino-aprendizagem, que olha para o estudante com solidariedade, acolhimento, nesse caso, nesse momento virtual, empatia, e somando esforços para a continuidade da aprendizagem, que não pode parar. Ela pode ser mais lenta, mas ela não deve parar. E esse tem sido o lema da Unesco. Terceiro ponto: o calendário escolar ou acadêmico e o currículo podem ser flexíveis. Quarto ponto: temos aprendido novas competências e novos hábitos, como uma rotina de estudos, trabalho em casa, trabalhar com tecnologia, com equipamentos tecnológicos, que antes a gente não dominava. Quinto, os critérios de avaliação de aprendizagem têm se modificado, pouco a pouco, mas têm se modificado. E existe possibilidade de suspensão, pelo menos temporária, das avaliações censitárias de larga escala, tipo SAEB. Sexto ponto: as dívidas do financiamento estudantil, FIES, principalmente para os profissionais da área de saúde, estão sendo amenizadas. Sétimo e último ponto, entre outros que a gente poderia citar, existem mais possibilidades de capacitação e formação continuada à distância para os docentes, agora no ano de 2020, do que tínhamos no passado. Enfim, estamos observando que, além da educação mudar a vida de 2020 tem mudado a educação. E nós, professores e professoras, estamos construindo uma ponte para o futuro. E estamos indo juntos para lá. E convidamos vocês, juntem-se a nós. Feliz Dia dos Professores, feliz Dia das Professoras, bom encontro para todos e que Deus nos abençoe. Obrigada.